Bom, tô achando o evento sensacional. Tô gostando bastante do conteúdo, bastante da didática, bastante do método aplicado. Indico demais outras pessoas também a participar, porque é muito bom. A Invest Solar, ela veio com muita qualidade, muita rapidez na instalação do sistema e está me dando todo o apoio que eu preciso para que esse sistema mantenha em funcionamento constantemente. E a proposta que a Invest Solar me deu é que, de vez de gastar, eu poderia investir. E por tudo que eu tenho visto em alguns anos, o aumento e o reajuste, eu decidi realmente aceitar a proposta da Invest Solar. Em vez de gastar, eu vou investir. Montamos um projeto para atender a nossa empresa. Ficamos tão satisfeitos com essa nova tecnologia que resolvemos ampliá-la. Montamos 2 novas usinas para alocar para empresas parceiras.
Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com uma imensa satisfação de estar recebendo um grande profissional, o Eugênio Alegretti. Eu sou muito suspeito para falar do Eugênio, inclusive ele também se chama Caetano, assim como eu, e ele também é neto, assim como eu. Xará. A gente é muito xará, na verdade, e o Eugênio é uma pessoa que está hoje à frente de 2 operações dentro do Grupo Revemar, na parte da agricultura, da parte do campo, e ele vai falar bastante sobre isso e sobre muito mais. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Circuito Empreendedor Podcast. Eugênio, seja muito bem-vindo, cara, muito obrigado. Eu sei quanto é difícil para a gente conciliar essas agendas, porque ou quando você não está em Marabá, você está voando, você está em outro estado. Seja muito bem-vindo, cara. Eu que agradeço, Caetano, né? Eu cresci em família italiana e xará em italiano é tocaio, né? Então eu cresci com o meu avô, que eu tenho o nome do meu avô, chamando de tocaio, né? Então meu tocaio. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um imenso prazer, né? Estar aqui com você, com todos que estão nos ouvindo, né? E para a gente bater um papo, né? Falar um pouquinho aí do agro, né? Das novidades, enfim. Vamos falar é um imenso prazer trazer essas informações que a gente vivencia no dia a dia. O Eugênio tem muita informação para dar para a gente. Inclusive, o Eugênio, ele é um profissional que, na verdade, ele acabou se aperfeiçoando nessa área, porque ele detinha o conhecimento, mas ele foi se preparando para estar onde ele está hoje. Mas para a gente chegar no presente momento, Eugênio, sua formação, quantos anos você tem, e porque você já teve também, para quem ainda não conhece o Eugênio Alegretti, ele também já teve outras experiências e outros cargos de liderança aqui no município de Marabá. Então, Caetano, eu tenho 48 anos, né, casado, 2 filhas, uma de 16, outra de 14, Ana Laura e Alice. 48 anos de Marabá, eu só não nasci aqui, mas com 45 dias nascidos eu estava aqui, né? Mês passado minha família fez 50 anos de Marabá. Então. E eu, na verdade, cursei administração de empresas, né? Me formei em Brasília pelo UniCeub, e eu me formei para tomar conta do negócio da família, né? Que meu pai tinha indústria madeireira, pecuária. E, na verdade, quando eu me formei, a indústria madeireira já estava em decadência, né? Em declínio. E já não tinha espaço e nem muito sentido eu entrar no negócio da família naquela situação. Então, eu acabei voando carreira solo, né? E iniciei na Unimed em 97. Passei 16 anos na Unimed, sul do Pará, né? Um trabalho muito bacana que a gente fez lá, onde a gente pegou a Unimed aí com 5.500 vidas, entregamos com quase 70 mil, né? E nesses 16 anos eu me licenciei 4 anos lá para assumir a Secretaria de Saúde do município, né? No primeiro governo do Tião Miranda, que também foi uma experiência muito enriquecedora, com 27 anos. Isso trouxe um amadurecimento muito cedo em alguns aspectos para a minha carreira profissional. Eu devo muito isso a essa oportunidade que eu tive. E depois, em 2013, eu tive um convite, né, do Winston para poder assumir essa operação agrícola do Grupo Revemar, com a bandeira Massey Ferguson. E topei o desafio, e lá se vão 10 anos, né? Agora em 2023, início de 2023, se vão 10 anos, né? O tempo voa, muita coisa aconteceu de positivo, né? Muito aprendizado. Eu costumo dizer que eu fiz 2 faculdades ao lado do Winston, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma faculdade na crise, né? Que logo que a gente assumiu, a gente vivenciou uma crise mundial, e no Brasil, vocês acompanharam, fecharam mais de 1.000 concessionárias, né? Então ali foi uma faculdade, e outra faculdade quando o mercado aqueceu e a gente pôde botar em plano, botar em prática, né, um projeto de expansão, né? Então foram duas
duas oportunidades grandes aí de aprendizado que a gente Eu imagino que deve ser, não tem MBA, não tem apreço para tudo isso daí. E realmente, porque muita gente fica assim, como é que eu vou empreender? Como é que eu começo a empreender? Você é um exemplo vivo que você, fora da carreira, você também tem outros empreendimentos coligados, né? Não só seu pai ainda está em atuação, que ele não consegue ficar parado. Sim. Seu ao seu, não é isso? Isso. E também a sua esposa, Carla, ela acaba tocando não só a carreira dela como advogada, mas também os empreendimentos que foram sendo criados no decorrer em virtude de oportunidades de mercado. Exatamente. O Caetano conhece um pouquinho da minha história, né? Eu tenho uma empresa, né, que eu sou sócio com meu pai, que chama Imobilicom, Negócios Imobiliários, onde a gente atua na compra, venda, aluguel de imóveis próprios. E essa empresa ela já se vai aí quase 20 anos. Paralelo a isso, eu tenho também uma locadora de máquinas pesadas, né, que chama Rei da Retro, onde a gente é especializado em retas escavadeiras. E também tem uma empresa de factoring, que já fazem 4 anos que eu abri, que é a minha esposa que toca, né, 100%. Aliás, ela é braço direito aí em todas essas empresas, na verdade, ela que é o operacional da coisa, né? Então, são essas 3 empresas, além do trabalho que a gente desenvolve no Grupo Revemar, tem esses 3 negócios. Então, a Factoring é a Vértice Factoring. Pronto. Então, o Eugênio ele não é só um executivo de carreira, mas também ele tem os empreendimentos direcionados. E andando, então, ao lado de Winston Diamantino, deve ser um aprendizado, assim, fantástico. Eu já tive a oportunidade de ter algumas conversas com o Winston, e na época que a gente presidiu o Conjove, a gente levou ele também lá no Colégio Êxito, na época, para um bate-papo lá, e foi assim, ninguém queria deixar ele embora. Não, tranca a porta, joga a chave fora, nós vamos passar a madrugada aqui ouvindo aqui os ensinamentos. E realmente ele é muito claro, muito transparente, e ele tem uma didática muito louca, assim, muito bacana de passar, de transferir o conhecimento, na verdade, de que ele adquiriu. Porque não é fácil, ele passou por uma sucessão familiar meio que obrigado. Porque, infelizmente, seu Diamantino nos deixou muito cedo. E não era uma coisa programada. Não que o Winston já não liderava, mas ele pôde, então, ter a serenidade de imprimir um novo conceito dentro do Grupo Revemar. E você ali do lado dele, porque, querendo ou não, um dos novos braços do Grupo Revemar é justamente onde você faz essa atuação na parte agrícola. Não tem dúvida. O Winston é uma pessoa, ele nasceu para isso, né? Ele foi moldado desde cedo, cresceu dentro de concessionária, passou por todas as etapas que alguém que está nesse meio precisa passar para ter a formação, né? Todo o conhecimento, toda a expertise que ele tem hoje. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu recebi esse convite para vir para o grupo foi essa oportunidade, não só de estar do lado do Winston, de poder absorver, né, esse conhecimento, mas de estar ao lado de outros grandes nomes que a gente tem dentro do grupo. Na época, o Gilberto Leite, né, o próprio Idalécio. O Idalécio Chini, o Guido Chu, o André Uchoa, o Juraci. O Juraci, né? Justamente. Né? Quantas pessoas a gente não tem, né? A Yara Lemos fica mais escondidinha lá na sala dela, nos bastidores, mas pessoas fantásticas que a gente tem lá dentro e que a gente pode estar no dia a dia trocando conhecimento, né? Teu próprio vizinho ali de sala, o Rogério Murta. Sim, o Rogério, claro, o Rogério. Nossa, é tanta gente. É muita gente, se ficar falando aqui... Se a gente for falar aqui, vai esquecer, né? Vai esquecer então, de um, fiquem todos nominados aí. Verdade. Então, assim, agradeço a todos os colegas aí do dia a dia, que a gente pode estar dividindo experiências, socorrendo um ao outro, que é um aprendizado constante. Então, dessa virada de chave do setor da saúde, que, querendo ou não, você tem expertise monstra na parte de administração hospitalar, entre outros temas voltados para a saúde, e para a parte agrícola, e para essa parte de concessionário. Lógico que você teve uma preparação para isso.
Então, os dois maiores empregadores da saúde em Marabá, na época, né, eram a Unimed e a Secretaria de Saúde, né? Então, eu me tornei a pessoa a ser conhecida, porque eu era o gestor dos dois, né? Eu me tornei a ser a pessoa conhecida. Então, todo mundo que chegava do setor, fosse enfermeiro, fosse dono de laboratório, bioquímico, médico, ia me procurar. E a gente realmente montou uma rede de relacionamento fantástica na saúde. E uma das coisas que me atraiu foi a possibilidade de realmente encarar algo totalmente novo, né? Uma mudança da saúde para o agronegócio. Seria um negócio fantástico. E foi, né? Uma das coisas que mais me surpreendeu, Caetano, é que quando eu sempre me julguei conhecer muito de Marabá, das pessoas em Marabá, da classe empreendedora, e eu tive uma surpresa muito grata, assim, que eu, na verdade, não conhecia nada. Eu passei a conhecer tanto projeto bacana que tem aqui nessa região, tanta gente nova que eu não sabia que existia, né? De repente, o universo se abriu completamente para um outro lado e que eu, na minha ignorância, né, por não... tem um ditado que diz, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe, né? Então, na minha ignorância de achar que conhecia muita coisa, muita gente, eu percebi que não, que tinha muita coisa nova para ser conhecida, explorada. E isso foi um negócio muito bacana que aconteceu na minha carreira. E a mola dessa parte da agricultura que dá na economia é muito grande, né? Essa mola... assim... É um esteio muito grande para o próprio produto interno bruto do país. Caetano, toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre agricultura, eu começo com 2 dados, né? O primeiro dado, ano passado, o agro representou 27,5% do PIB nacional. Então, quer dizer, 1/3 do PIB praticamente, né? E de cada 3 empregos gerados no Brasil, 1 está no agro. Pode ser que esteja na indústria, pode ser que esteja na enxada lá no campo, na agricultura familiar, mas de cada 3, 1 está no agro, né? Então, assim, isso resume a importância, é um setor que não pode ser ignorado, pelo contrário, tem que ser visto com muito carinho, né, em todas as suas esferas, seja com o grande, seja com o pequeno, né? Mas isso aí resume a importância do agro e da onde a gente está trabalhando, né? Pronto. E hoje, então, na Sul-Pará, Massey Ferguson, no Pará, são quantas unidades? No Pará e na atuação no país? Porque são 2 empresas, Sul-Pará, Massey Ferguson, e também tem a Revemar Campo, que é uma nova empresa dentro do grupo da qual você também é gestor. Verdade. Tanto a Sul-Pará como a Revemar Campo, as duas são concessionários Massey, né? Então, a Sul-Pará no estado do Pará, né? E a Revemar Campo no Vale do Araguaia, no Mato Grosso, que é aquela região que é eixo da BR-158, que chega ali por Redenção, vira BR-155, e atuando também lá no oeste da Bahia, aquela região de Luiz Eduardo Magalhães, né? Rosário, Correntina, Roda Velha, que ela é uma região ali que planta em torno de 2,5 milhões de hectares, assim como o Vale do Araguaia também nessa faixa de 2,5 milhões, né? Hoje são 2 lojas na Bahia, 2 lojas bem grandes, né? São as maiores lojas do grupo. Uma em Luiz Eduardo, outra em Correntina, mas fica ali no Rosário, Poço do Rosário, ali naquela região que é divisa com o Goiás. Uma parte do Goiás a gente também atua. Aquela região de Posse, Flores do Goiás. São mais 2 lojas no Mato Grosso, uma em Água Boa e outra em Querência. Mas esse projeto... Água Boa é onde vai sair a ferrovia? Exatamente, onde sai a FICO, né? Onde sai ou onde finaliza? Bom, onde chega? Depende do ponto de vista. Né? Depende do ponto de vista, porque ela é de leste a oeste. Exatamente, ela não chega a Porto, né? Ela vai ligar com a... Mas ela sai, é um ramal, né? Que sai ali da Norte-Sul e chega ali naquela região de Água Boa. Exatamente isso. É um dos projetos de integração nacional das ferrovias. E que reflete para nós aqui, né? Porque a soja que sai desde Anápolis já sai pelo Porto de São Luís, lá através da Norte-Sul, né? Que passa aqui próximo. Mas a gente até acabou mudando de assunto, né? Mas é boa essa dinâmica. Então, são 2 lojas no Mato Grosso hoje, uma em Canarana e uma em Água Boa. Vai sair uma terceira em Querência,
né? Nos próximos 12 meses aí a gente deve estar com uma loja nova em Querência. E hoje são 3 lojas no Pará, né? Paragominas, Marabá e Redenção. Importante falar que Santarém deve abrir agora no início do ano que vem. É importante falar que todas essas lojas, as que não vão ser construídas do zero, vão ser reformadas para o novo padrão mundial da Massey, né? Que agora, mês passado, foi entregue a primeira loja padrão mundial no Mato Grosso, e agora estão começando a sair as outras, né? Foi entregue uma semana passada em São Paulo. Inclusive, vai mudar de endereço, inclusive. Não, a gente mudou um pouco esse projeto, né? Ela permanece... Tinha um projeto de mudar o endereço. Tinha uma ideia, né? De mudar o endereço. Mas ela permanece onde está e ela deve ser entregue agora até julho do ano que vem no padrão mundial. Tá. Tem outras cidades também já em vista, outros estados... Assim, sem soltar um spoiler para a galera, mas já de prospecção, já do mercado, porque no fim das contas você tem Santarém, então vai ficar em 4 cidades aqui no Pará. Tem mais 2 unidades na Bahia, vai para a 3ª unidade no Mato Grosso. Então, se a gente for somar isso tudo aqui, está dando 9 já unidades. Exatamente. Nós adquirimos agora recentemente a operação do Acre, né? E o desafio é até o final do ano a gente poder estar abrindo uma loja em Rio Branco, né? Eu estive em Rio Branco 2 semanas atrás, a gente já viu um prédio lá, estamos começando uma reforma. O Grupo Revemar também já tem outras operações também em Rio Branco. Hoje já tem uma operação Renault consolidada lá e está abrindo também, no início do ano que vem, vai abrir uma operação Volkswagen Caminhões, já tem prédio lá, legal, né? Está terminando a reforma do prédio. Que aí já é a Supará Caminhões. Vai ter outro nome, vai ser Revemar Diesel, né? Tá. E a Revemar Campo também, que no início do ano, a gente quer esse ano ainda abrir, né? Então serão 3 operações aí já para o início de 2023 em Rio Branco. Bacana, bacana. Então já estão aí com 10 lojas até o final de 23. Exatamente. E quem sabe outras praças aí que vão ser desbravadas. Exatamente. Com certeza. Quem sabe para frente a gente vem com novidades aí, pois né? Ou então que o Winston vem aqui para falar vamos ver se traz ele aqui. Dessas novidades. Aproveitar Exatamente. aqui e já mandar um abraço para ele. Nosso presidente da APAI fez um brilhante trabalho ao longo desses 6 anos à frente da APAI. Tá? Fantástico. E, inclusive, em alguns dos mandatos dele eu pude ter a satisfação de também fazer parte da diretoria juntamente com ele, e sei da dedicação, porque não é fácil tocar o grupo dentro das possibilidades, saindo da tal crise mundial que impactou principalmente os automóveis e outros setores da economia que o Grupo Revemar tinha aderência, e ele conseguiu se dividir e entregar um pouco também do tempo em prol do social. Então, realmente... É muito, muito gratificante trabalhar com ele. Se eu já tive esse pequeno contato com ele, imagina você que tem ali, mesmo que às vezes você estava encontrando até aqui em off, ele encontra isto mais fora da cidade do que propriamente aqui. Exatamente. Mas assim, eu acho muito bacana esse ponto que tu abordou, questão da APAI, porque não só a APAI, mas eu sempre digo que o Grupo Revemar merece um carinho especial quando a gente pensa em trocar o carro, em comprar um caminhão, né? Eu peço sempre que o pessoal avalie isso, porque a gente tem um compromisso social muito grande com a cidade, já não é de hoje, né? É difícil você achar alguma coisa aqui que beneficie a comunidade, que não tem o dedinho da Revemar, seja a PAI, o Parque de Exposição, né? Tanta colaboração em construção de igrejas, templos e campanhas, isso e aquilo, né? Então, é um grupo daqui, da terra, surgiu aqui em Marabá. Genuinamente marabaense. Né? Genuinamente marabaense. Paraense, com atuação em outras cidades do estado, mas ele está aqui em Marabá. Inclusive, hoje são 10 marcas de carro. 17, se eu não perdi a conta. 17 já, somado todas as operações. Incluindo as marcas de pesado, né? São 17 operações. Então, se não me falha a memória, viu? É muita coisa, gente. É muita coisa. Mas, Eugênio... como é que é esse mercado desafiador desse agro? Porque todo mundo fala, porque
parafraseando aqui até a propaganda lá que a Globo faz, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, enfim. E o pessoal fica, meu Deus, mas o agro e... Cara, que locomotiva é essa do agro? Conta pra gente aí em números. Então, o Brasil... A importância, a relevância do agro para o país. O Brasil, acho que ele subiu definitivamente mais um degrau em se tratando de agro, né? Nós devemos estar indo agora para a safra dos 300 milhões de hectares, né? Já tem alguns anos que a gente tomou dos Estados Unidos a produção na liderança de soja, né? Da produção de soja. Então, o Brasil hoje é cabeceira na produção de soja, milho, café, algodão, né? Tantas outras commodities aí. E aí, a gente falando de Pará especificamente, né? Tem o chocolate. Vamos falar aqui o cacau, que o Pará cacau. é líder, né? A mandioca, que o Pará é líder, o açaí, né? Tantas culturas importantes que a gente tem aqui também. E é um setor que demanda hoje muita tecnologia, principalmente quando a gente se refere à questão dos grãos, né? Hoje, por exemplo, para te ter ideia, nós do Grupo Revemar estamos investindo em parceria com a fábrica em torres para fazer correção de sinal de satélite, para mandar para as máquinas que nós vendemos para os nossos agricultores. Então, isso vai possibilitar que as máquinas trabalhem com algo em torno de 2,5 centímetros de erro na distância da linha de plantio. Ainda mais agora com a chegada do 5G, vai facilitar demais. Exatamente. É um dos mercados, inclusive, que estava ansioso para a chegada do 5G. Exatamente. Era o mercado da agricultura. Hoje, por exemplo, Caetano, os tratores que a gente já vende, se você fizer um projeto de linhas de plantio, né, com um engenheiro e fizer o desenho das manobras de cabeceira, o trator ele trabalha completamente sozinho. Você pode até ficar do lado de fora numa cadeira assistindo. Então, isso aí mostra a gama de profissionais que estão envolvidos hoje numa safra. Então não é um negócio sem... É um caminho sem volta. Exatamente. É um Até negócio... porque vem evolução, vem qualificação, vem tecnologia... Claro. Vem tudo e quem não se aproveita disso fica para trás. Claro, e o Brasil hoje ele é top nesse sentido. Ele é dos países aí que, né, junto com os Estados Unidos, que mais usa tecnologia no plantio. Reconhecidamente, a gente é case para o resto do mundo. E isso mostra assim que muita gente pensa, o agro, o cara pensa só lá né? Não, o agro não é só lá na fazenda, o agro está no espaço, nos satélites, né, tá lá nas fábricas, no desenvolvimento de tecnologia. Porque antigamente a gente via aqui em Marabá muito falar do gado, do boi, das criações. E hoje você já vê locais nas zonas rurais aqui da cidade já com plantio de soja, inclusive. Claro. Não, e o próprio gado, ele está sofrendo uma mudança muito grande na maneira de se criar gado, de se produzir proteína, né? Isso já chegou. Então, aquela pecuária tradicional, né? De corte. Ela, assim, que na média você cria 0,8 unidade animal por hectare, né? Que é uma média geral do estado, aquilo lá vai desaparecer, né? A tendência é que com a chegada do grão, o alimento para o gado fica mais barato e viabiliza a questão dos confinamentos, que é uma questão que nós temos investido muito, trabalhando nossa equipe para vender cada vez mais equipamentos voltados para essa área de confinamento. E eu tenho certeza, Caetano, que grava essa nossa conversa, porque você vai ver nos próximos anos o que vai crescer esse investimento de confinamentos na pecuária paraense, na pecuária marabaense. Nós vamos ter uma grata surpresa, isso vai crescer e muito a quantidade de unidades animais por hectare, né? Nós vamos para um outro patamar, vamos gerar muito mais renda. O Marabá já lidera em gado perante a outros players a nível Brasil, inclusive. Só fica Marabá, São Félix, Marabá, São Félix. Marabá está nas cabeceiras, né? Sempre entre os 5 maiores produtores de gado do Brasil. Então, aí fazendo agora mais o advento dessa tecnologia de confinamento. Não tem dúvida. Isso aí pode ter certeza. A gente está acompanhando vários projetos, estamos assessorando vários produtores. Isso aí é uma tendência, ninguém quer ficar para trás. Já tive oportunidades, enfim, de fazer esse trecho Belém, Marabá, Marabá, Belém, inclusive até contigo.
Exatamente. Peguei uma carona uma vez com você, vindo de Belém para cá, para Marabá. A gente até falou, vou me dar uma carona aqui, eu vou contigo embora para Marabá. Enfim, a Isabela, na época, ficou em Belém. E a gente via aquela área ali toda, que era muito voltado para madeireiras, naquele setor ali, depois Tailândia, depois por ali, do Moju. setor de Moju, que passa Agropalma. Aí você via ali pasto. Hoje você passa ali, silo, Exatamente. e não para de construir, Eugênio, ali. E tem pouco, viu? É uma mudança. A gente está assistindo uma transformação, né? A gente Não é só mais aqui na 222, Não, até chegar do não. Eliseu não. Não. Já está aqui, e daqui a pouco tá aqui entre nós. Exatamente. Você pega Marabá, 150 quilômetros para qualquer lado que você vai, inclusive para as Quatro Bocas, né? Tem ali Tá. gente já tem plantando lá né? para as Quatro Bocas. Já tem gente plantando lá, faz um trabalho bonito lá, o Lucas da Sucavão, mas 150 quilômetros, qualquer lado que você vai, você tem agricultura, você tem grão sendo produzido, e isso vai chegando, né? Vai chegando. Eu acho que Marabá está atrasando um pouco mais por causa da falta de armazéns aqui, que é um problema em todo lugar, né? Como a gente ainda não tem armazéns para esse recebimento aqui, hoje, para alguém investir nessa área aqui, teria que vir com um investimento de armazém junto, né? Então isso dificulta um pouquinho. Mas é questão de tempo, eu não tenho dúvida, né, que isso vai chegar, e isso beneficia todo mundo, né? Beneficia o pecuarista, beneficia o comércio local, é uma cadeia sem fim. Que acaba atingindo, impactando positivamente, né, no entorno. Porque, como você falou, de cada emprego que é gerado, um cai na conta do agro. De 3, um cai na conta. Eu tenho defendido muito, Caetano, uma visão que, por exemplo, você pega a Ferrovia Norte-Sul, né? Que só tem fim graças à Estrada de Ferro Carajás, né? Que ela encontra a Estrada de Ferro Carajás, a linha Ceilândia, e vai até São Luís. Então, ao longo da Ferrovia Norte-Sul, nós temos aí os portos secos que são explorados pela VLI, que é o braço logístico da Vale, né? Que já escoa soja desde Anápolis até São Luís. Então, você tem ali em Palmeirante, em Porto Nacional, Imperatriz, tem vários portos desses. E eu tenho defendido, a gente já levou essa ideia, inclusive para o governador, para outras autoridades, que a gente deveria aproveitar aqui em Marabá a nossa pera ferroviária. Hoje, as pessoas nem lembram mais que Marabá tem uma pera ferroviária. Na década de 80, início da década de 90, ela era essencial para Marabá, porque no inverno você só saía daqui por ela, né? Era uma fila de caminhões ali que saía lá para fora na rodovia, na PA 150, para poder sair de Marabá. E ela ficou subutilizada hoje. Então, por que não montar ali, a Vale fazer um copia e cola desses mesmos armazéns que ela tem ao longo da Norte-Sul, botar ali um porto seco, né, e a gente passar a descarregar esse grão aqui em Marabá, fazer a baldeação dele. Porque fazendo a baldeação dele, a gente abre a possibilidade de surgir indústrias de alimento aqui, indústria de ração, biocombustível, né, e etc. Então, eu acho que hoje é uma sementinha que a gente tem jogado sempre que tem a possibilidade. Então, até porque você é vice-presidente da Associação Comercial, inclusive, e isso é bastante batido constantemente lá dentro da Associação Comercial. Exatamente. É um dos pilares, né? Um dos pilares que a CIN elegeu para trabalhar é essa questão do agro, né? E eu acho que essa questão do agro hoje está muito voltado para a gente lutar por essa verticalização aqui na cidade. Agora, para verticalizar, a gente precisa do quê? Do volume, né? Então, para Marabá, necessariamente não precisa produzir para verticalizar aqui, né? Então, a gente pode aqui ser um entreposto comercial, onde a gente passa a ter essa baldeação e a possibilidade de outros locais, exatamente, vindo para cá, mas para que a verticalização seja aqui. Exatamente. E não como, por exemplo, a própria Sinobras faz, que ela busca insumos em outros locais. Claro. Que fazem parte da compactação da verticalização que ela faz aqui. Exatamente. Mas aí você falou em grãos e tal, e aí vem a Tecnored, querendo ou não, vem com essa tecnologia aí que vai precisar. Quem sabe esses insumos aí não sejam... Claro, eu acho que citou algo super importante, né? De repente, quem sabe não é a Tecnored aí que vai startar aí, vai acelerar talvez essa ideia. Porque vai precisar desse né? insumo para poder fazer, que é um novo para o pessoal, explica para o pessoal um pouco do que é essa Tecnored, porque no fim das contas
tem um pouco do agro envolvido nessa indústria de verticalização mineral. Exatamente. Bom, nós temos aí a Vale, né? Lançou há alguns meses aqui em Marabá, com a presença do presidente da Vale, do governador do estado. Ela lançou aqui o projeto Tecnored. O que é esse projeto, né? É uma tecnologia com a base energética, né? A matriz energética renovável, né? Em vez de se usar o carvão vegetal, né? Vai se usar um briquet, que ele é feito a partir de um capim, por exemplo, de milho, enfim, de origem vegetal renovável, né? Então a gente vai ter em Marabá uma siderúrgica verde, digamos assim, né? Então, quem sabe, né, Caetano, isso não... Justamente, não seja o start. Exatamente. O instalar, tá, opa, então vamos aproveitar a pera lá no pátio ferroviário para poder fazer essa baldeação desses grãos que estão aqui ao nosso redor ou no leito onde a ferrovia passa. Exatamente. Né? Então, é bacana. Então, como é que tá o nosso tempo aí, Jean? Tá indo para 40 minutos. Opa, então ainda tem um tempinho aqui ainda. Aproveitar aqui então para falar dos nossos patrocinadores que hoje estão aqui conosco, porque sem eles a gente não conseguiria estar dando viabilidade aqui nesse projeto. O Henrique, que inclusive não pôde estar hoje aqui por problemas também particulares, acabou de ganhar neném, também está com a terceira filha, mas hoje ele está no trecho, está visitando algumas das lojas da Ótica Helena, que tem muita novidade que vai vir para 2023 também na rede. Quero falar aqui Até pegar aqui um momentinho. Tu pega para mim então, Jean? Aqui assim, a gente se vira nos 30 e quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Pode me dar isso aqui, ó. Isso aqui é um presente de um dos nossos patrocinadores para você, da Invest Solar, tá? Tudo bem. Tem um presente aí, na verdade, tem uma caneta e a canequinha. Opa, olha aqui, ó. Seja a mudança que você quer para o mundo. Tá aí, Eugênio. Exatamente, show de bola. Obrigado. Tá? Obrigado aqui, Invest Nosso Solar. parceiro, Thiago Rodrigues, lá da Invest Solar. Invest Solar acabou de completar 5 anos de atividades, é uma das empresas que mais tem se destacado, não só no mercado do estado. Sou cliente da Invest Solar. Eu tô trabalhando para isso também, tem um projeto lá, a gente está discutindo, já vai dar tudo certo. O Thiago está no Pará, no Goiás e no Rio de Janeiro, são 6. Maravilha. São 6 escritórios, 3 no Pará e os outros 3 são espalhados dentro desses outros 2 estados. E vai vir taxação, né? Agora, para quem não tem, correr, né? Tem que correr e ir lá, a equipe está de plantão já para fazer orçamento rápido, para entregar na ponta. Não deixa para a última hora, porque até 6 de janeiro. Depois disso, você vai ser tributado pela geração de energia no telhado da sua casa. Tá? Eu tenho outro parceiro aqui também para falar, que é uma novidade aqui em Marabá, que é a Apple Cell, que fica ali no Posto Gol. É um dos empreendimentos também do nosso patrocinador aqui, do Rodrigo Barroso, da FibraLink. Então, aproveita lá, que tem tudo de Apple lá. E também de tecnologia, PS5, drone, caixas de som Bluetooth, Boombox, JBL, entre outras marcas. Tem tudo lá na Apple Cell, que fica ali na Transamazônica, em frente ao Partage Shopping, lá no Posto Shell, no Posto Gol. E aí, falando da FibraLink, ó, também dá isso aqui. Isso aqui você manda para Carla. Carla vai jogar beach tênis beach lá. tênis, Exatamente. Justamente. Agora tá ninguém aí, segura ela. Tá? E esse aqui é para você. Obrigado. Muito bem. Presente da FibraLink. FibraLink, nosso amigo e cliente Rodrigo. Rodrigo. Isso. Um abraço pro Rodrigo. Obrigado. Nosso irmão. professor Xavier. Isso. É o Midas da internet. E o market share da FibraLink que é fantástico. De cada 10 lares, 7 são FibraLink. Sou cliente também. Nas empresas, na minha casa, tudo é FibraLink. Então, FibraLink agora vem com HBO Max de graça para quem é assinante. É só mandar um WhatsApp lá no suporte lá que eles vão te orientar a baixar e assistir todas as séries, a UEFA Champions League que tem exibição, tudo de graça no HBO Max. Você não precisa pagar pelo streaming. Tá lá, tá disponível. Então, tá aí, ó. Tá passando, inclusive, agora uma propaganda aqui da Invest Solar, na qual nós estávamos
comentando. Façam lá o orçamento de vocês que vai vir aí a taxação. Não deixa para última hora. Bom, Eugênio, como é que é conciliar essa parte aí? Porque eu sei que você é administrador em formação, mas voltando um pouco para o início dessa entrada no Grupo Revemar, você acabou tendo que também fazer aperfeiçoamento, qualificações, capacitações para esse ramo de concessionário, porque no fim das contas, você não deixa de ser um gestor de uma concessionária. Claro, claro. Entendeu? O pessoal pensa assim, concessionária é só moto, é só carro. Não. O carro ou a moto que tu vende é muito mais caro do que o pessoal está acostumado a comprar aí na praça. Inclusive, lidar também com crédito, lidar também com os bancos, lidar também com esses tipos de financiamento. Então, conta um pouco para a galera também aí, porque muita gente acaba assistindo a gente e vai começar a olhar para o agro também de uma outra forma. Porque o agro é empreendedorismo também. Eu recebo muita gente, Caetano, que nos procura, eu queria vender trator, eu gosto muito de trator, eu desde pequeno, né? E a primeira coisa que eu falo é o seguinte, olha, vender trator não tem nada a ver com isso. Não precisa gostar de trator. Para vender trator, você tem que gostar de gerente de banco, de cartório, de chá de cadeira, de INCRA, né? Desse tipo de coisa. Porque, na verdade, a gente vende o quê? O financiamento. Né? A máquina vem num segundo plano. Se você consegue viabilizar o financiamento, você faz o negócio. E principalmente se tratando de agricultura, é um ticket médio altíssimo. Você pega ali um trator de 1,5 milhão, com uma plantadeira de 2 milhões, com mais uma colheitadeira de 2,5 milhões, e isso é só o começo da conversa. Né? Então, além de você ter todo o conhecimento técnico para apresentar a máquina, você precisa, na verdade, ser um grande aprovador de crédito, né? Um grande analista de crédito. Mas, voltando lá ao início da tua pergunta, a gente tem que contar também com sorte, né? Com Deus abençoando as coisas. Né? Eu até digo que sorte não tem, né? A gente que cava as oportunidades, que constrói, Deus abençoa. É a tal da sorte, né? Aliada com a competência, que na verdade, no fim das contas, é a competência que faz você ser o diferente no mercado. Mas logo que eu entrei para o Grupo Revemar, o grupo tinha acabado de fechar uma parceria com a FenaBrave para uma pós-graduação em gestão de concessionária. E quem coordenou isso foi o Valdiner Papa, né? Que, para quem conhece, quem é do ramo sabe que ele não é só o nome dele, né, mas ele é um verdadeiro papa do ramo, ele é o grande espelho de qualquer gestor dessa área. Então a gente teve a oportunidade de conviver com ele, de ter muita aula com ele e com outros grandes profissionais. Então eu já tinha feito 2 cursos, na verdade, até uma curiosidade, 2 cursos de gestão de negócio pela FGV e depois tive a oportunidade, logo em 2013, logo que eu iniciei, fazer essa pós-graduação pela FenaBrave, né, que me ajudou bastante. A gente, logo de cara, já mergulhar, né, nesse mundo técnico da gestão de concessionárias. Por isso que eu te fiz a pergunta, porque no final das contas, a intimidade que a gente tem é mais um diploma lá para sua coleção de diplomas, inclusive, que antes era no seu QG da Unimed e agora está no QG da sua casa. Tem uns 5 quilos de diploma lá. Daqui a pouco não tem espaço na parede, tem que derrubar a sala para invadir, para botar lá. Mas eu digo o seguinte, eu sempre procuro transmitir a mensagem para a turma. A gente consegue o posto onde a gente está, né, pela experiência, pelos diplomas que a gente carrega, mas as pessoas só se consolidam onde estão, né? Pela inteligência emocional, pela atitude, pelo comportamento. Então, acho que esse é o grande lance do profissional atual, né? Infelizmente, a gente vê muita gente, inclusive, às vezes, pessoas que estão junto com a gente no negócio, se perderem por causa da questão comportamental. Grandes pessoas técnicas, né, grandes técnicos, e a gente vê isso, 80% é um número mágico aí que a gente vê nos estudos, 80% das pessoas perdem hoje o posto onde estão por falta de inteligência emocional. Então a gente entrou agora numa seara aqui de pessoas. Como é que é hoje, por exemplo, aí com 9 operações, está vindo a 10ª, como é que é ter esse pessoal preparado? Porque eu sei que tu é inquieto até no ponto de tu não te sentir preparado para tal, tu não dá o passo para frente. Mas e aí? Para se cercar desse pessoal, se outros setores da economia, principalmente do mercado, não tem profissional,
Acho que no agro também deve ter a mesma dor de cabeça. Olha, é uma luta, viu? Mas eu acho que a questão toda do diferencial do Grupo Revemar começa na missão do grupo. E eu te confesso, Caetano, a missão mais linda que eu já vi é a missão do Grupo Revemar. E a missão nossa é voltada para dentro, para o profissional no primeiro momento. Então, a missão do grupo é desenvolver talentos de alta performance, né, compromissados a longo prazo e que sejam capazes de estabelecer relações consistentes e duradouras com o mercado. Né? Então, assim, há um entendimento... Toda a loja do Grupo Revemar, inclusive, está lá explícito essa placa da missão lá, assinada. E assinada pelo Winston. Então, essa missão, ela me encanta. Primeiro porque parece muito óbvio quando a gente fala aqui, mas não é. Nem todo empresário age dessa maneira. Então, há um entendimento que para fazer, para ter o sucesso que o grupo tem, para fazer essa expansão que é necessária, né, para disputar o mercado com grandes concorrentes que a gente tem aí no dia a dia, é preciso investir nas pessoas. E aí a gente conta com a Universidade Revemar, parcerias para o desenvolvimento da carreira das pessoas e um grande time de psicólogos e de profissionais de RH que nos ajudam, mas conta muito também, a gente trabalha muito com a rede de relacionamento dos profissionais que a gente já tem, né? E aí vai de tudo, é aquela guerra, você tentando tirar o profissional do concorrente, o concorrente querendo tirar o seu, né? Às vezes até dentro do grupo, um vai para uma outra, vai para uma concessionária, não, volta para outra e vai e fica. Exatamente. E então assim, eu acho que nesse contexto você tem que procurar ser atrativo, né? Tem que procurar realmente desenvolver. Como profissional tem que se tornar atrativo para o mercado. Exatamente. A gente tem que criar um ambiente de trabalho atrativo, criar questões que não são só a remuneração, né? Mas um ambiente de trabalho produtivo, construtivo. E uma coisa que eu particularmente faço questão na minha equipe é a questão da energia. A gente aprende tarde, nós ocidentais aprendemos tarde a valorizar a energia. Isso vem só com a idade. E os orientais aprendem isso desde cedo, até a posição dos móveis na casa, tudo, eles valorizam isso. E uma questão muito forte que eu tenho hoje comigo é só fica na equipe quem tiver energia boa, quem soma nesse sentido. Não adianta só ser um bom profissional, tem que ter uma boa energia para que a gente... Né? Hoje a tua equipe é formada de quantas pessoas ao longo dessas nove concessionárias? Hoje são umas 170 pessoas, mais ou menos. Umas 170 pessoas. Fora o centralizado, né? Aqueles que nos apoiam. Sim. O Grupo Revemar hoje são em torno de 4.700 colaboradores, né? Hoje em 14 estados aí distribuídos. 14 estados? 14 estados. Caramba! É um bocado de coisa. E essa operação massa em torno de uns 170. Ainda tem a expansão, né? Essas lojas que vão abrir tudo. Sim, há uma previsão de logo estar na faixa de 300 colaboradores. Essa expansão, no caso, já são outros concessionários que o grupo está absorvendo? Ou são mapeamentos entre vocês e a marca? Não, tem que abrir aqui. Opa, vou abrir. Como é que funciona isso? Existe um pouquinho de cada, né? Tá. Existe um pouquinho de cada. No próprio estado do Pará, a gente está crescendo, né? Abrindo outros pontos de venda. Então, né? esse mercado do Oeste aí deve ser bastante promissor. É um mercado muito promissor. Aliás, o mercado do Pará é fantástico, tá, gente? Aí eu quero. Porque daqui a pouco não é só Santarém, né? Aí vai ter que Miritituba, aquela região ali que tá um frevo louco lá. Tá. E também tem questão de aquisição, né? Mas eu sempre faço, só puxando a sardinha aqui para o Pará, o Pará tem algumas coisas fantásticas. Por exemplo, aqui você não tem quebra de safra, né? Eu fui convidado uns anos atrás para dar uma palestra para o pessoal do Banco Massey, né? Que é uma joint venture aí da GCO, que é proprietária da Massey, junto com um banco holandês. Então é a Aco Finance, porque eles queriam entender por que a nossa inadimplência aqui é zero. Em 10 anos, a nossa inadimplência no Pará é de R$12 mil. E mesmo assim não é porque o cliente não pôde pagar. É algo que ele acha que não deve pagar. É uma discussão interna lá.
e que não tem a ver com a capacidade de pagamento. Então, assim, 13 mil em 10 anos é zero. E eles queriam entender isso. E aí a gente foi mostrar que o Pará não tem quebra de safra, tem um período chuvoso muito bem definido, todo mundo que faz um trabalho sério está maior a cada ano. Ao contrário, aqui você roda 500 quilômetros aqui no sentido do Maranhão, você já tem áreas fantásticas de agricultura, como em Balsas ali, por exemplo, mas que você já tem quebra de safra 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos seguidos, como aconteceu, como é o caso do próprio oeste da Bahia, né? Claro, a gente tem nossas dificuldades aqui, a gente tem aqui a questão fundiária, que é muito problemática, né? O escoamento. A questão apesar que isso até está uma vantagem hoje, viu, Caetano? Tá. Porque tinha uma dificuldade. Porque a logística hoje mudou para os portos do Arco Norte, né? Então, na verdade, os portos hoje estão dentro do Pará, né? Você tem hoje o porto de Barcarena, né? Que hoje o pessoal, 1.200 quilômetros para trás, aqui no Mato Grosso, está trazendo para sair por Barcarena. Então, o saco de soja no Pará hoje vale muito mais que um saco de soja no Mato Grosso, porque o preço dele é posto no porto, né? Então, nós temos um saco de soja mais valorizado do Brasil, né? Temos um dos insumos mais baratos do Brasil. Porque antigamente era um dos gargalos, era a logística. Exatamente. Claro, ainda tem muito gargalo na logística, né? Mas eu acho que a gente já esteve bem mais longe. Né? Hoje, por exemplo... O porto ainda está com o porto lá de Vila do Conde ainda tem aquele problema ainda do navio que ainda está... Sim, ali tem problema de calado, né? Tem aquela questão lá que o pessoal fala na dragagem do canal do Quiriri, né? Que poderia aumentar o calado dos navios, né? É um porto pequeno ainda. Acho que tem muita... Quando a gente vê fotos de portos realmente em outros locais do mundo e vê ali, é um porto muito pequeno, muito acanhado. Na verdade, ele ficou pequeno por conta de toda essa movimentação que está tendo. E aqui você pega, para quem está no Arco Norte, para ter uma ideia da vantagem competitiva que é escoar por aqui, aqui são de 3 a 8 dias a menos de navegação marítima, só numa perna, né? Dependendo do destino, e de 15% em torno de 30% menor o custo médio para quem planta acima do paralelo 16, escoar por aqui do que pelos portos do Sul e Sudeste. Então, explica para a galera aí esse paralelo 16, porque o pessoal vai ter que abrir o Google lá, abrir o mapa lá e ver realmente o que é o arco e o que é o paralelo. Então, sim, para você entender, uma aulinha rápida aqui, para todo mundo sair doutor na logística isso. Né? O que acontece? O Brasil tomou uma decisão uns anos atrás que todo grão escoado a partir do paralelo 16, ele deve produzir acima do paralelo 16, deve escoar pelos portos do Arco Norte. Né? Então, o paralelo 16 ele passa ali em Brasília, ele corta o Brasil em 2. Acima do paralelo 16 está 52% da produção nacional de grãos e crescendo. É onde tem área de expansão. Tá? Então, o que significa para quem planta acima do paralelo 16 escoar pelos portos do Arco Norte? Quais são esses portos? O porto lá de São Luís, né, de Itaqui, o porto de Barcarena, o porto lá de Macapá, né, o porto de Itaituba, Miritituba, né, o porto de Santarém, são esses portos. Né? Então, para quem planta acima do paralelo 16, é em torno de 30% a média mais barato escoar os grãos por aqui do que lá pelos portos do Sul e Sudeste. E de 3 a 8 dias a menos de navegação, só numa perna, né? Se for 2 pernas é o dobro, a depender do destino. Então, assim, é um caminho sem volta. Né? Isso aqui que eu estou falando são matérias E o próprio fomento do governo federal nesse sentido. Exatamente, isso é uma decisão de Brasil, de nação. Né? E isso são matérias de valor econômico e outras que a gente coleciona aí. Aí, só para botar a cerejinha do bolo, quais são as 3 artérias, as 3 maiores artérias de escoamento dessa safra, né? Para quem planta acima do paralelo 16? A leste, que seria a Ferrovia Norte-Sul, né? Desde Anápolis até São Luís, já escoa grão. A oeste, que seria Santarém-Cuiabá, BR-163, né? Que pega aquela maior região produtora de soja do mundo, que é a 163, e leva ali ou até Miritituba ou até Santarém. Isso. E a coluna do meio, que eu gosto de falar nela, que é o quê? Fica no meio, entre as duas, que é a 158 no Mato Grosso, que passa nessa região do Vale do Araguaia. Que aí né? chegou no Pará, chega no Pará, vira BR-155, passa aqui em Marabá, onde a gente vira PA-150 e vai até Barcarena. Né? São
600 mil carretas por safra, algo assim, até já me perdi nos números, mas é algo Eu espantoso, já chega peguei 2 alguns por minuto. eu já peguei alguns momentos de que naquela rotatória entre Vila dos Cabanos, Vila do Conde ou seguir na Alçaviária, acho que uns 3, 4, 5 quilômetros antes daquela rotatória, na PA 150, já tá lá as filas. Exatamente. Querendo entrar justamente em Vila do Conde. E as filas já estão lá. E dali para Vila do Conde é 10, 12 quilômetros. Eu faço um desafio, eu já fiz isso, tá? Eu faço um desafio quando for na época da safra do Mato Grosso, o pessoal vai começar a colher ali no início do ano, e aí vai aumentar muito esse movimento de carreta graneleira aqui. Aí Experimente contar. Senta ali no centro de convenções. Não. Uma hora que você estiver vindo ali do São Félix para cá, né, lá da rotatória lá do São Félix até a ponte aqui, experimenta contar quantas carretas você vai cruzar indo e vindo, ou então meia horinha ali, no quilômetro 6 ali, por ali, né, e conta quantas carretas. É absurdo esse número, absurdo. Né? E aí, por conta disso, não tem rodovia que aguente. Não. Que aí é um outro detalhe. É. E aí, por isso que há rumores, o governador foi reeleito, e há já algo vislumbrando ali para que haja uma privatização desse trecho de Morada Nova até Belém, até ali Marituba. Seria muito bem-vindo. E eu até tenho um raciocínio, porque muitas vezes eu vejo as pessoas criticarem o tamanho dos caminhões. Porque a estrada está assim, porque os caminhões pesados passam dia e noite. Gente, essa é uma mentalidade curta. Eu acho que a gente tem que criticar a estrada, não o caminhão. Justamente. Um estado que nem o nosso, que tem vocação para cargas pesadas, mineração e esse escoamento de grãos... Se viabiliza um trecho que propicie isso, vai aumentar ainda mais o escoamento. Quem está errado é a estrada, não é o caminhão. A gente tem essa vocação. E o governo está sentindo que ele não é capaz... Mas eu acho vou entregar para a iniciativa privada. Eu acho que é um caminho inteligente, eu acho que é o que se faz muito afora, né? Até porque a Belém Brasília está quase aqui, privatizada aqui. Sim, eu passei ali, eu acho que tem uns 30 dias, eu fui a Gurupi. Quase aqui, justo. E ali, a partir de Aliança, já começaram as obras, já tem um pedágio pronto lá, não estava cobrando ainda. Isso. Mas daqui uns dias começa. Tem uns 6 meses atrás eu fui de carro, daqui a São Paulo, e quando eu vi, falei, caramba, vai chegar aqui, vai chegar na Belém Brasília, não tem jeito. Não tem jeito. E a gente sabe, quem tem experiência de a Belém Brasília, eu digo Belém Brasília do nosso trecho aqui, de Araguaína até Imperatriz, depois até Belém. Isso. Vai chegar, porque não tem como. A própria ponte aqui, então, Xambioá para São Geraldo, a partir do momento que aquilo ali também começar a funcionar, vai se acabar. Sim, fica mais curto e para Belém por aqui, né? No fim das contas. Você vai ter uma outra possibilidade interessante aqui. Então, é isso. Deixa eu aproveitar aqui também e falar um pouco dos nossos outros 2 patrocinadores, né? Que é a Todeskine, está aqui também presente? com a gente. Não. O pessoal está ficando mal acostumado, não é só você não, os outros convidados também vêm aqui. A gente precisa falar um pouco aqui também da Todeskine, do nosso amigo Anderson Ribeiro. Belo trabalho aí, abraço pro Anderson. Grande empresário. Grande trabalho, não só com a Todeskine aqui está passando nesse momento, mas também quando tudo começou com a Casa Bela, agora tem a Porto Belo em novo endereço, quer dizer, só passou ao lado. Tem a Copenhagen, da qual a gente também já tem satisfação de prestar serviço, e a M. Martin. A gente também presta serviço para essas empresas dele. E vem uma novidade aí também, o Anderson não para. Não para. Sou cliente dele, me enterrei comprando piso lá na loja dele. Lá. Pronto. Então tá ótimo. Aí já tá valendo mexão, ó. Mais um cliente aqui. Essa turma aqui é só gente boa. Pronto. Então, e o outro que a gente precisa falar também aqui é o nosso amigo Renato Lima, da R Lima Consultoria. Fez a imersão Líderes agora, a 9ª turma. Vai vir agora em janeiro o planejamento estratégico, tanto em Belém quanto em Marabá, e já tem agenda também para o Leaders, já no primeiro semestre. Vai lá no Instagram dele, R Lima Consultor, e toma informações aí, e não fica de fora, porque a 9ª turma aqui em Marabá foi show de bola. Foi um sucesso e todo mundo saiu muito impactado. Então vem a nova versão do Leaders, o Leaders 2.0, então não fica de fora. Eugênio, acho que a gente já está entrando aqui, né, Jean? Tá? Agradecer também o Jean, nosso
o nosso Severino aqui, nosso comentarista, nosso faz Jean. tudo. Jean, hoje não teve nenhum chocolate aqui para dar pro Jean, Copenhague não mandou chocolate de hoje. Aí o Eugênio vai ficar mal acostumado mesmo, porque ele já vai sair daqui. Buscar lá também, não Olha tem aí. problema. Aquele cafezinho lá. Pô, aquele cafezinho é bom mesmo. Tá? Então, Eugênio, eu quero mais uma vez te agradecer, não tomando, já tomei o teu tempo, né? Mas não tomando mais. Fantástico, hoje não é fácil para você ter o cargo executivo, ter as suas empresas, ainda se dedicar para o associativismo. Hoje você também é segundo vice-presidente, não é isso? Da associação comercial, ou o primeiro? Não, eu acho que é o primeiro. Não, enfim, você é vice-presidente da associação comercial, está lá já há muitos anos também. Você vem daquela primeira geração do Conjove, é com o Eugênio, viu? O pessoal pensa assim, não, a primeira geração é sua e tal. Não. O Eugênio lá atrás, com o Júnior Ladeira, com o próprio Winston, com o Valmor, com o Darley, com outros nomes aí do mercado. Eles que começaram. Companheiros aí, eles empresários. que começaram o Conjove, acho que foi em 96. 96, 97, foi por aí. E aí depois não foi para frente. E aí quando foram em 2008, 2009, o Gilberto pegou, me chamou o Marcelo, chamou o Júnior, chamou o Márcio Cherfan e falou assim, vão... Fizeram um grande trabalho. Lá. Vocês precisam criar de novo o Conjove e tal, numa formatação nova. E desde então o Conjove agora está aí com 13, 14 anos, enfim. Mas tem a geração de vocês lá que a gente sempre respeita bastante. Inclusive, até abrir um espaço lá naquele mural que está lá na Associação do Comercial e botar uma foto do Ladeira lá. Isso, eu já cobrei isso aí. Tem que fazer justiça, nosso amigo Ladeira. Tem que arredar as fotos lá e botar o Ladeira lá, 96. Isso aí. Tem que deixar lá, realmente. Pegar nos anais lá das atas lá da Associação Comercial, é isso. Então, Eugênio, muito obrigado, tá? Muito sucesso aí, 23, vai ter muito negócios aí nessa área. Não só dentro do Grupo Revemar, mas também nas suas empresas também. Você acabou visualizando uma oportunidade de negócio aí nesse rei do retro. Então, querendo ou não, eu preciso de uma retro. Liga pro rei, tá aqui. É mais ou menos essa pegada. Então, tem a Factory, também tem os imóveis, grande parte, inclusive, aqui, loteamentos, né, da cidade. O terreno da sua família, querendo ou não, faz parte. Ficou aí para a história, várias e várias casas estão sendo construídas naquela região, para quem não sabe, do Delta Park. Sim, a gente fez algumas parcerias lá, através da Imoblicom, a gente já... coisa que às vezes as pessoas nem sabem, né? Mas a gente já entregou em torno de umas 250 casas lá, Caetano, nos últimos anos, em parceria aí com a Construtora Costa, com a Construtora Inove, né? Foram parcerias que nós fizemos e realizamos o sonho de muita gente. Né? A gente entrando junto com a Caixa, como garantidor do negócio, com o imóvel, né, acreditando nesses empresários, né? Abraço ao Renato lá da Costa, abraço, né, ao pessoal da Inove também, a Marina, né, grande empreendedora. E o pessoal precisava de uma retro também, né? A gente vislumbrou um negócio para atender o varejinho da cidade, né? Não para, todo dia tem, é incrível, né? O cara quer carregar um açaí, quer socorrer uma vaca que caiu, quer erguer um eixo, quer limpar um terreno, quer nivelar um terreno. Então, todo dia tem. Assim como também locações mensais também, a gente já atendeu grandes empresas aí. Pessoas que têm contrato com os órgãos e precisa do maquinário naquele momento, você vai lá e supre, né, essa demanda. Já vai fazer um ano aí, a gente nesse período teve a oportunidade de atender grandes empresas, a Sinobras, Vale e outros, né? E então a gente está aí à disposição. Quem quiser acessar lá o Instagram, Rei da Retro Locações. Rei da Retro Locações. Vértice Factory. Tem o seu também, que é o Eugênio Alegretti. Exatamente. Então, aí pessoal, a gente vai colocar tudo nos caracteres aí. E, cara, muito obrigado por estar vindo aqui, por participar. Já são mais de 20 programas. E vai ficar lá marcado, tá lá no YouTube, vai estar no Spotify também em breve, para todo mundo poder também não só assistir, mas também ouvir. Muito bacana. Eu que agradeço, Caetano, agradeço a iniciativa, né? Registrar aqui minha admiração que eu tenho por você, né? Pelo trabalho que você realiza, né? Um trabalho de empreendedorismo, desenvolvimento, né? Do empreendedorismo na cidade.
E essa é mais uma grande ferramenta, né, para levar informação para as pessoas, trazer esses grandes nomes que você tem conversado aqui no programa. Então, parabéns, muito sucesso sempre, né, e agradecer a todos vocês aí que, né, deram o carinho da audiência aí, de ouvir um pouquinho daquilo que a gente tem para falar. Obrigado a Valeu, todos. Eugênio. Pessoal, não deixa de compartilhar, não deixa de deixar o like e não deixa de seguir também a gente lá no Instagram, circuito.empreendedor, e também curta o nosso canal aqui no YouTube. Até uma próxima e um grande abraço.